Bom, essa aqui é o Lost Canvas 15, né? Vem todos eles junto. E aí agora eu tô fazendo só do 15 em específico. Na capa, eu acho que é o Sísifo de Sagitário. Essa capa é muito ruim de ver. No fundo tem um barco. Um barco. E aqui tem o Juiz do Inferno, que eu acho que é o Aiacos. Ele tem o esquema da nova armadura do tema de Pégaso. Aparentemente a armadura mudou, então ele tem a nova armadura e tem também a sobrepeliz de Necromante. No Necromante. Que eu não lembro de ter sido apresentado. Então, esse é o volume 15. E agora vamos ler o volume 15. Bom, depois de muito tempo eu vou então ler aqui o mangá Lost Canvas 15. No último mangá aparentemente tem toda a história do barco, aquela coisa de recuperar o barco para poder chegar até o Hades, né? A pintura lá. Então, vou ler e vamos ver o que tem de bom. Douglas. Que horror! Ah, legal, legal. Ô, louco. Ó, as armaduras empilhadas, que legal. Isso é legal. Não é ruim, não. A bandeira de Atena, meu Deus. A briga de barcos. Meu Deus, eu tendo realmente uma briga de barco. O Ajax é muito sem graça. Tem uns diálogos muito mais ou menos. Ele se cegou? É isso mesmo? Ai, ai, ai. Timali. A Violet. Matou o Ajax. Acabou-se, que era doce. Acabei o episódio 15, quer dizer, volume 15. É legal, é diferente. Tem essa batalha naval no céu que eu acho bem interessante. Que é o que a gente não viu em Saint Seiya, né? Achei legal. Achei. Alguém comentou que não tinha gostado da forma como os bronze menores morrem, né? No último vídeo. Mas eu achei bacana o conceito do barco ser importante, ser cuidado com tanto esmero pelos cavaleiros mais fracos, pelas pessoas mais fracas do exército, né? A seriedade que eles colocam nessa tarefa deles. Então faz sentido que tenha essa união, assim, entre eles e o barco. Não acho que assim, é claro que é muito forçado, mas é aquela coisa que tem que ser, sempre força pro emocional. E o emocional é interessante. Dos bronze menores verem aquela tarefa tão profundamente que eles se sacrificariam para que aquilo funcionasse. E é o que acaba funcionando, né? O texto e os diálogos são muito pouco interessantes. A escrita não me cresce muitos olhos. Não sei se é a tradução, né, se é a localização, a maneira como localizou, ou se é o texto que é assim mesmo. Tem momentos muito piegas e viradas muito rápidas de sentimento dos personagens. Tem alguns momentos que o hiato quebra uma emoção muito, assim, aquele comentário fora de hora, sabe? E isso incomoda a leitura, incomoda a crescer a emoção, né, dentro de algumas cenas, quando as falas elas não têm um ritmo exatamente muito suave, né? Às vezes dá uma lombada lá pra cima, às vezes dá lá pra baixo porque alguém fala uma coisa que não tem nada a ver, né? Tem um momento super bonito em que o Yato tá se perguntando se ele tem capacidade, e aí os espíritos começam a falar com ele, né, naquele sentido. Só que em vez de ser um discurso motivacional, meio que põe ele pra baixo também. Então, assim, tem momentos que você acaba que cria-se dentro do mangá, né, uma exigência de uma resposta emocional, né, ser dramático, ser bonito, ser inspiracional. Só que o texto ele não é muito competente nisso. Mas assim, é um pouco também forçado. O Yato do nada aprende a pilotar um navio que voa, né? Aquela coisa de sensei, né? A gente nem sempre busca o lógico, né? Embora o mangá, o Lost Canvas, as pessoas digam que tem um pouco mais de lógica, seja um pouco mais enraizado, tem muita coisa que não faz sentido, assim, né? E tudo bem também, não tem nada de errado. O pior mesmo é a parte dos diálogos. A rivalidade, essa luta de navios, essa batalha naval é muito interessante. O Ayakos é um personagem cruel,
né? Ele não tem... É um típico personagem cruel de desenho japonês. Ele não tem muito... Não tem muita nuance nele, assim, né? Ele só é cruel, ele bate nos amigos dele também, nos subordinados dele. Enfim, funciona como vilão, ele funciona mais pra fazer valer o discurso do Sísifo, né? Que o tema todo do mangá é essa coisa dos laços, né? Tem os laços do Ayakos, que é uma subordinação pelo medo, né? Enquanto do lado do Sísifo você tem ali os laços e os Cavaleiros de Bronze, que é mais baseado na fraternidade, na coisa do amor, da amizade, a força da amizade, né? Que tem a ver bastante com o Saint Seiya, mas de novo, o texto ele não é... Ele é muito açucarado e, e, e não tem uma crescente, né? Ele, de repente, ele é o Sísifo falar algo super açucarado. Que tem muito a ver com o que o Kurumada fazia, só que o desenho do Kurumada meio que apoiava essa narrativa. E aí dentro desse desenho que ele é muito cru, muito visceral, esse texto mais açucarado, ele contrasta um pouco, não fica muito interessante. Mas do ponto de vista da história, é legal a Batalha Naval, é legal a rivalidade entre o Ayakos e o Sísifo. O Sísifo se cega, né, naquela rima com o Shiryu, e que também não funciona exatamente, mas aí ele fala que não é pra isso, que é pra despertar os outros sentidos dele. E aqui é um ponto em que eu não gostei do mangá, né? O oitavo sentido, né, o Arayashiki, a maneira com que o mangá escolhe demonstrar isso é muito externa, né? É como se ali o Sísifo explodisse o cosmo ainda mais, né? Como se fosse mais forte ainda o cosmo dele. Meu Deus, como pode ter tanto poder? Que é algo muito paralelo com Dragon Ball. Dragon Ball é isso, a pessoa vira Super Saiyajin e o poder dele, o ki dele sobe muito alto. Eu nunca entendi exatamente que o oitavo sentido fosse exatamente mais forte que o sétimo sentido, embora, né, a nomenclatura meio que deixa essa interpretação um pouco lógica, né? Ele é um sentido a mais, as pessoas vão ser mais fortes. Mas a impressão que eu sempre tive, e que eu tenho sempre com Saint Seiya, é que o cosmo e os sentidos, evidentemente, eles são internos, né? Ele não é uma manifestação tão externa assim. É evidente que as técnicas são externas, etc. Mas quando os cavaleiros chegam num patamar de oitavo sentido, eles não explodem tudo, né? O oitavo sentido ele é como se fosse um sentido para você sobreviver no inferno. Mas ele não necessariamente vai te dar. Seu cabelo vai mudar, ou a sua aura vai ficar mais forte. Não é uma mudança externa, não é uma mudança física, não é uma mudança que você consegue ver. É mais de dentro do cavaleiro, né? E a maneira com que o mangá escolhe demonstrar isso, não só visualmente, que é o Sísifo explodindo, né? Basicamente de cosmo, de poder, também é o Ayakos comentando: nossa, eu tô sentindo um cosmo muito maior, como se fosse, como se tivesse virado um Super Saiyajin. Acho que a comparação é muito óbvia, assim. Quando a gente tem muitos momentos em Cavaleiros do Zodíaco que tem esse comentário: nossa, o cosmo dele não para de crescer, o cosmo dele não para de crescer e tal. Mas é sempre... o curioso que eu gosto muito de Sensei é isso, é que você não tá vendo. Você não tá vendo o Shaka, sabe, a bolha de energia aumentar. Não, às vezes ele tá parado e o cara tá comentando: meu Deus, o cosmo dele tá muito alto. E você não tá vendo isso, eu acho muito interessante, essa coisa da internalidade do cosmo, né? Enquanto aqui Lost Canvas escolheu fazer mais externo, que não é algo que eu acho mais interessante. Eu acho que é mais fácil porque você consegue demonstrar que ele cresceu, mas dramaticamente eu prefiro quando o cosmo e a subida do poder ele é mais interna, né? Isso é mais dramático, porque você não tá vendo nada, mas algo está acontecendo. Porque o cosmo tá dentro das pessoas, tá em tudo, na verdade, né? Mas eu gosto mais da manifestação do cosmo interna do que a manifestação de explosões, por exemplo. Mas esse é o único detalhe que eu achei ruim do mangá. Mas todo o resto, assim, é interessante. O Ayakos acaba morrendo, né? Vencido pelo oitavo sentido do Sísifo, que sobrevive. O barco está funcionando, né? E virou dourado, etc. E aparentemente agora eles podem chegar ao Lost Canvas. Os três juízes do inferno morreram. E o final tem uma aparição do Alone, do Hades, né? Usando ali a Violet para matar o Garuda. Que pra mim é muito estranho, porque eu ainda não entendi o Alone, né?
O Alone ele teve um momento em que ele estava aprisionado, em que ele ainda era Alone, aí ele, de repente ele desperta como Hades. E aqui ele se demonstra como um personagem cruel, né, que tá usando a asa metade do Garuda para matar ele, isso é de uma crueldade inacreditável. E então essa crueldade, essa coisa diabólica do Hades, eu não lembro de ter visto isso no Lost Canvas até agora, no personagem do Alone barra Hades. Então me surpreendeu um pouco isso, tipo, pareceu que foi do nada, por que tanto essa crueldade, né, de repente. E pra completar, um negócio que eu não gosto muito bem do Lost Canvas, que não, até agora não funciona, é essa relação forçada do tema com a Alone e com a Sasha, né? Todas as vezes que eu faço um comentário do mangá, eu lembro disso, que a história ela era pra ser sobre a relação dos três, né? E como um vira Athena, um vira Pegasus e outro vira Hades, que é até interessante, mas o mangá desde o começo não cria esse senso de amizade entre eles, então toda vez que um deles, ou mais especificamente, toda vez que o tema, ele, por exemplo, ele larga o Sísifo porque sabe que o Alone tá lá e ele corre até o Alone, e aí eu fico, cara, mas vocês nem, não parece, sabe, não parece, essa relação não funciona entre eles, o mangá não consegue vender isso. O mangá consegue vender muito bem os laços que unem, por exemplo, os Cavaleiros de Bronze menores em 2 volumes, mas em 15 não consegue me dizer, me mostrar esse laço que deveria unir Sasha, Alone e Tema, até agora. O Tema nesse mangá ele é totalmente acessório. Ele é só um personagem colocado nesse volume para que as pessoas mandem um diálogo nele para ele perguntar para as pessoas explicarem o tempo inteiro. Ele não faz absolutamente nada. Na parte dos Cavaleiros de Bronze ele tá lá só para exposição, aí depois com o Sísifo é só mais exposição de novo, e agora no final ele vai atrás do Alone para acertar contas. Então o Tema é um personagem muito, muito chato. É um protagonista que nem é um protagonista, na verdade, ele é quase um acessório dessa guerra. Então, toda vez que o tema aparece é um pouco triste. Todos os outros são mais interessantes, os bronze menores são mais interessantes. O Sísifo é interessante até, por exemplo, né? E é isso. E agora, no que tange a guerra, né? Eu tô muito curioso para saber como é que vai ser essa invasão do barco voador no pedaço da Itália que tá flutuando no céu, né? E como é que essa aventura vai se desenrolar. Eu temo, vai o trocadilho, que infelizmente a gente vai ter mais esses embates de tema com a Alone e com Sasha. E é um pouco lamentável porque até 15 volumes eu não consigo comprar essa relação que deveria ser, né, muito estrutural para a história. E aí vamos ver, não sei. E é curioso porque eu já comentei, a Sasha, sempre que a Sasha aparece, ela é uma personagem interessante. Fala muito pouco, faz muito pouco, mas ela tem alguma coisa nela, principalmente na relação dela com os Cavaleiros de Ouro, que tornam ela mais interessante. O tema e o Alone não tem isso. O Alone não tem uma relação com os espectros, com os subordinados, ou com quer que seja, que torne ele interessante. Muito pelo contrário, ele é bastante inconsistente, né? Ora ele é cruel como ele é aqui, aí ele tem uma delicadez, que é mais do Alone, que a gente lembra, mas eu não sei qual que é o próximo Hades que eu vou encontrar, no próximo mangá, por exemplo. E o tema, ele não é um personagem muito interessante. Ele é estourado, ele é corajoso, ele tem esse laço muito forte, mas eu não sei se é o texto que dão pra ele, que às vezes é fora de hora, não tem um ritmo muito interessante, não agrega tanto assim dentro do fluxo narrativo. E é isso. Mas assim, foi um mangá interessante pela batalha naval. E é isso. E vamos ver o que acontece no 16 para ver onde é que essa guerra vai. Porque a guerra é interessante. A guerra entre Santuário e Spectros é interessante. Os personagens dentro dele que não são tão assim quanto parecem ser pelo tamanho da história que colocam nele, como é o caso do tema e do Alone. Mas é isso. Então fico esperando o 17.